Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo que foi iniciado no momento anterior e nós veremos agora a segunda parte, então, da cronologia dos eventos finais. Nós iniciamos com um gráfico e nós daremos agora continuidade a este momento de estudo. Esse estudo será um estudo um pouco denso, nós teremos muitas passagens bíblicas para acompanhar, mas é de fundamental importância que você também participe estudando, abrindo a sua Bíblia e conferindo se esses versos são realmente como nós estamos lendo. Como vamos abrir a palavra de Deus, é sempre importante que nós clamemos primeiramente que o Espírito Santo possa nos abençoar. Vamos fazer isso com a palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos por essa importante oportunidade de conhecer de antemão os eventos que irão acontecer exatamente na ordem que a Bíblia descreve. E nós te clamamos agora que o teu Santo Espírito possa realmente nos iluminar, nos dando sabedoria para entender a tua vontade. Esteja conosco, nos proteja e nos guarde. Te rogamos por Jesus. Amém. Muito bem, queridos, estamos agora utilizando então uma ferramenta nova, e eu gostaria de compartilhar agora com vocês a minha tela e nós veremos exatamente onde nós paramos, né? Então aqui está a tela e aqui está então esse gráfico que teve início, né, ali aproximadamente no ano 538, né, quando nós entendemos aqui sobre o início dessa profecia, tanto vista por Daniel quanto por João no Apocalipse, né, que ali iniciou-se no ano 538 e muitas coisas então aconteceram, né? Nós já estudamos isso. Caso você não tenha acompanhado, agora eu te recomendo que você acompanhe clicando nesse card e você verá então a primeira parte desse estudo que nós fizemos. Então, esse estudo que iniciou-se em 538 chegou aqui no momento atual em que nós encontramos então o período agora da sacudidura, que já está tendo início, e algumas coisas interessantes que estão acontecendo e possivelmente nos nossos dias, agora, bem recentemente, né, com essa nova posse de um presidente de uma nação muito poderosa no mundo, nós estamos caminhando muito rapidamente para esse decreto chamado decreto dominical. Nós já estudamos sobre isso também. E agora nós vamos seguir, então, a partir desse momento, para o evento que é o próximo evento, né? Que será, no caso, o fechamento da Porta da Graça. O que é esse fechamento da Porta da Graça? Que eventos irão acontecer? Bom, nós vamos ver, então, através da palavra de Deus, textos bíblicos que nos dão a fundamentação para isso. Aqui de antemão, pelo nosso gráfico, nós já podemos perceber alguns eventos que irão acontecer nesse momento em que o fechamento da Porta da Graça vier a acontecer. O primeiro deles é o Espírito Santo sendo retirado da terra. Então, no momento então que a Porta da Graça se fechar, aqui na terra, o Espírito Santo então deixará de atuar no coração dos ímpios, tentando convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Um outro evento importante também que irá acontecer: os santos agora estarão, a partir deste momento, né, prontos para a ceia do Cordeiro. Mas por quê? A ceia do Cordeiro será no fechamento da Porta da Graça? Não. Mas a partir desse momento, nós já estudamos então que o selamento já aconteceu. Os servos de Deus então já receberam o selo de Deus e o outro grupo também recebeu a marca da besta. E o importante, o detalhe interessante aqui, é que a partir desse momento, então, do fechamento da Porta da Graça, tem início, então, as 7 pragas do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre elas.
né? São pragas, assim, terríveis, e nós veremos com mais detalhes um pouquinho mais sobre essas pragas. Para entendermos um pouquinho sobre esse fechamento da Porta da Graça, eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, e o verso 11, né? Então, Apocalipse capítulo 22 e o verso 11, aqui nós veremos uma passagem que eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Apocalipse 22 e o verso 11, que diz exatamente assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que está dizendo aqui? Está dizendo que a partir desse momento os destinos estão eternamente selados, né? Então, quem é salvo está salvo, foi separado, recebeu o selo de Deus, agora já está com seu destino selado, e também quem não recebeu está também com o seu destino selado. Outro verso importante que nós vamos ler é o que está em Sofonias, capítulo 2, versos 1 a 3, e lá diz assim: congregai-vos sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então, aqui é um conselho, né, que Sofonias nos dá, que nesse momento, então, a partir desse momento, então, estão selados os destinos, né? A preparação deveria ter acontecido até este momento. Outro verso que nós vamos ler, muito importante, que também é um conselho, encontra-se em Marcos, capítulo 13, versos 33 a 37. E diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Então, este conselho de Marcos aqui ele é muito claro, sabe por quê? Porque ninguém saberá qual é o momento exato do fechamento da porta da graça, em que todos os destinos serão selados. Então, o conselho é: vigie, esteja preparado. Nós estamos vendo vários sinais acontecendo, e este é o conselho mais sábio para nós nesse momento. Então, um detalhe interessante que irá acontecer nesse período do fechamento da Porta da Graça é o momento em que todos os casos, todos os destinos estarão selados, né? E acontecerá algo muito similar ao que aconteceu e é retratado em Gênesis capítulo 6, verso 3. Além dos destinos serem selados, aqui também veremos então que o Espírito Santo será retirado da terra. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, verso 3, diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, em algum momento, o Senhor pegou e falou assim: basta, agora chega, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E nesse momento que nós estamos falando do fechamento da porta da graça, então o Espírito de Deus também será retirado. O exato momento não será percebido pelo mundo. O mundo continuará tendo sua rotina normal, né? E a religião formal, essa religião que não é bíblica, uma religião apenas de aparência, ela continuará existindo e as pessoas
continuarão indo à igreja, continuarão vivendo as suas vidas, sem saber que o seu destino está selado eternamente, ou para a salvação ou para a perdição. Outro detalhe muito importante aqui, então, nós vemos que Jesus, agora, ele, a partir desse momento, quando a porta da graça se fechar, então Jesus, ele deixará o lugar santíssimo do santuário celestial. E nós sabemos que Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós. Então, a partir desse momento, então, já não haverá mais intercessor no céu, uma vez que os casos já estão selados, né? Quem já está com a marca da besta não poderá mudar mais seu destino. E também quem está ali com o selo de Deus também não poderá mudar o seu destino. E é, aqui então as leis agora confessarão os pecados sobre Satanás. Olha que verso interessante que nós vamos ler agora, que é o verso do capítulo 12 de Daniel, e o verso 1, que diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, aqui nós vemos Miguel, uma representação clara do próprio Jesus, né? Quem que tem o poder ali de se levantar contra o seu povo? É só Jesus, né? Então, agora Miguel vestindo agora roupas de batalha, né? Então agora ele passa então a defender o seu povo. Quem é o povo? Quem recebeu o selo de Deus, foi selado pelo selo de Deus. E aí, então agora ele tira as suas vestes sacerdotais e passa então agora a vestir as vestes reais de rei, né? As vestes de batalha, uma vez que Miguel também é descrito biblicamente como aquele que é, o, é o general do exército celestial. Nós vemos detalhes sobre isso em Isaías 59:17, por exemplo. E então agora tem início um momento muito solene e muito terrível retratado na Bíblia chamado o Dia do Senhor. E que dia do Senhor é esse? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse dia do Senhor, abrindo a nossa Bíblia no livro de Joel, capítulo 2 e o verso 11. Joel, capítulo 2, verso 11. E lá diz assim: E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, Jesus, né, Miguel, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá suportar? Então, aqui está Joel nos retratando um pouco sobre esse dia terrível do Senhor, né? Outro verso interessante, Amós capítulo 5, verso 18, diz assim: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Então, a partir do momento em que Jesus sair do santuário, deixar de interceder, o Espírito também retirado da terra, já não intercedendo mais, já não tentando transformar, levar o pecador ao arrependimento, então tem início agora o juízo de Deus, né? A ação estranha de Deus, como é descrito aqui, a ira do Senhor. E aí nós chegamos então para um outro momento histórico do nosso gráfico, que é então agora o início das 7 pragas. E nós vamos falar agora detalhadamente sobre esses eventos. E agora, então, tem início a primeira praga, mas um pouquinho antes disso, né, como havia falado, tem agora início o dia do Senhor. E fala-se também deste período chamado a Grande Tribulação. Esse período retratado de uma forma muito confusa, explicado aí pelo meio religioso, né? As pessoas dizem que os justos vão estar ali sendo arrebatados nesse momento. Isso não tem apoio bíblico, né? Esse argumento que é utilizado, ele é muito frágil, né? É uma leitura
que se baseou, inclusive, em uma teoria criada por um padre jesuíta. E você lembra que os jesuítas eles foram criados justamente para combater a reforma protestante, né? E essa doutrina tão amplamente divulgada aí pelo mundo, que é a doutrina do arrebatamento secreto, ela, além de não ter base bíblica, ela foi criada por um dos principais grupos inimigos do movimento protestante, que são os jesuítas. Você tem dúvida? Existem vídeos nesse canal e você pode também pesquisar e tirar a sua dúvida com relação a esse assunto. Muito bem. O que iniciará então agora nesse período da grande tribulação? Vamos ver o que vai acontecer nesse período então. Inicia-se então o fechamento da porta da graça, que como nós já falamos, né? Então já estão selados, os destinos estão selados. Daniel 12:1 nos dá um vislumbre sobre esse aspecto. Todo mundo agora passa a estar envolvido em ruínas e destruição. Então, agora é o dia do Senhor, é o momento que o Senhor, então, vai derramar aqui a sua ira sobre a terra. Essa terra que, né, acabou, então, a sua paciência, agora o Senhor começa a atuar, então, derramando as suas pragas. E diante dessas pragas e todas as confusões que estarão acontecendo, né, pela ira do Senhor, então o mundo buscará encontrar um culpado. E quem será culpado por isso? Os santos. Os santos serão então agora declarados como sendo os culpados por essas pragas que estão acontecendo. Nesse momento em que a grande tribulação estiver acontecendo, a recomendação é que você não adianta fazer uma reserva, por exemplo, de comida ou bebida. Por quê? Né? Isso já aconteceu no momento anterior, né? No momento ali do alto clamor, o momento do decreto dominical, ali o conselho é que você fosse para as pequenas cidades, né? Se afastasse dos grandes centros. Mas agora, no momento das 7 pragas, é o momento claro em que o justo viverá pela fé, né? Então, a dependência tanto de comida quanto de água será exclusivamente de Deus. A recomendação clara aqui, né? Deus proverá tanto a comida, o pão, quanto a água. E nós vemos isso aqui descrito, por exemplo, quando nós vamos aqui para Isaías, né? Isaías 33:16. Ele descreve aqui uma passagem, já Isaías profetizando sobre este momento, que diz assim: Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas lhe serão certas. Assim como aconteceu com profetas antigamente, né? Como o profeta Elias, por exemplo, que recebeu ali o seu alimento através de corvos, né? Que foram levar o alimento para ele, nós sabemos que foram anjos. Então, aqui, da mesma forma, Deus passa então a sustentar o seu povo nesse momento da tribulação, da grande tribulação. Então, agora os justos passam a viver sem um intercessor. Mas será que isso tem um apoio bíblico? Vamos ver, por exemplo, o que nos diz Isaías 59:16. Olha o que diz lá. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então, sem intercessor, né, já assim o povo de Deus agora vai depender exclusivamente da misericórdia divina, né, do poder de Deus ali para a sua salvação, e o mundo já não tem mais um intercessor, não adianta mais o pedido de perdão por pecados, porque essa fase agora já passou. E esse período que nós estamos vendo, ele só terminará com o fim da 7ª praga e a volta de Cristo, né? Então, a grande tribulação, ela só terminará exatamente nesse momento. Como nós vimos também, então tem início agora as 7 pragas, né? As 7 pragas que são claramente descritas ali no fim de Apocalipse capítulo 15 e também no capítulo 16 inteiro ali tem a descrição das pragas e você poderá acompanhar posteriormente ali olhando a sua Bíblia, Apocalipse 15 e 16. Nós vamos ler agora uma outra passagem interessante falando sobre essas pragas, né?
que são descritas ali como uma obra estranha de Deus. E nós vamos ler Isaías 28, 21, que descreve esse momento, e diz assim: Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Esse é o momento que um Deus de amor agora passa, então, a agir de uma forma atípica, não é natural de Deus, né? Um Deus de amor agir dessa forma. Mas ele deu todas as chances, todas as oportunidades, e os destinos agora já foram selados, e o que resta então é realmente ali a ira de Deus sendo derramada. Olha, por exemplo, ali o que nos diz Isaías, agora 26, versos 20 e 21, sobre este momento, então. Diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. Esse é o motivo. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então, agora, assim, perante os pecadores, as pragas estarão caindo, mas o justo será protegido, né? É o que Isaías está nos dizendo aqui. Embora a angústia esteja acontecendo, e será um momento terrível, né? Então, como nós já falamos aqui, inicia-se então, a partir desse momento do fechamento da porta da graça, as pragas não serão universais. E por que que elas não serão universais? Porque se fossem universais, uma vez que elas serão concomitantes, né? E no momento que estiver acontecendo a sétima praga, a primeira ainda estará em vigor, então o mundo, se fosse global, né? Se fosse universal, então nada restaria, não restaria vida na Terra, nada sobreviveria. A primeira praga que é descrita, né, em Apocalipse 16, nós vemos ela sendo descrita como terríveis chagas, feridas que vão acontecer, né? E aqui nós vamos seguir, embora nós tenhamos aqui outros aspectos desse diagrama que nós vamos ver posteriormente, mas nós vamos seguir agora vendo todas as 7 pragas e depois a gente volta um pouquinho falando sobre detalhes que também irão acontecer durante esse período. Então, a primeira praga, como nós já falamos, seria uma chaga maligna, e uma chaga, assim como descrito com o que aconteceu com Jó, mas de uma forma muito maior, muito ampliada, essa chaga maligna. A segunda praga seria o mar em sangue. Então, aqui parte do mar, em algum local, né, não total o mar, mas uma parte do mar vai ser transformada em sangue, como de morto, né? Então o mar ali perdendo a sua vida. A terceira praga descreve então uma praga agora em que todas as águas agora se tornarão em sangue. Todas as águas, tanto a água salgada quanto a água doce, acabam se tornando em sangue. A quarta praga descreve um sol superaquecido, né, que vai aquecer mais do que o normal, e isso, então, para os que já estiverem recebido, né, os que tiverem recebido a marca da besta, eles então agora passarão é, a sofrer com esse calor terrível. A quinta praga descreve uma praga que será específica caindo sobre o trono da besta, né? Nós já estudamos que a besta descrita no Apocalipse claramente tem a ver com um poder religioso existente que existe desde a Idade Média, que perseguiu os santos, né? Então, e tem ali uma região própria, né? Ela tem um país próprio ali, e essa praga, essa quinta praga, ela cairá exatamente sobre este local, né? Então vai ser uma praga específica sobre o trono da besta. A sexta praga descreve então o Eufrates seco, né? Então, assim como aconteceu ali com a Babilônia, quando estava para ser invadida ali pela Medo-Pérsia, que Ciro adentrou ali através do rio Eufrates seco,
Esta praga agora está descrevendo, então, a preparação para a volta de Jesus, né? Já é um momento ali, praticamente, em que Jesus vai estar muito próximo já da sua volta. E a sétima praga, por sua vez, então, é a justamente a volta de Jesus, né? Então, é descrito, então, que haverá um terremoto como nunca houve em toda a Terra, durante toda a sua existência. Esse terremoto será tão grande e é o terremoto que precede a volta de Jesus. Nós vamos ver um pouco mais de detalhes, né? Então, descreve ali vozes, terremoto, fogo, é isso que irá acontecer durante esta praga. E uma coisa interessante que durante todo esse período, né, a partir da retirada do Espírito Santo que irá acontecer, é o que nós vemos descrito, por exemplo, em Amós, Amós capítulo 8, versos 11 e 12. Lá diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Será que as Bíblias vão sumir? Será que é essa a questão? Não. O problema é que se o Espírito Santo que dá luz, que dá entendimento, que dá sabedoria, já não está mais na terra, as pessoas não entenderão mais qual é a palavra de Deus. Então, vai se haver então agora uma sede de conhecimento da palavra de Deus, mas essa sede não será mais saciada, né? Outro evento, então, interessante que irá acontecer: os santos vão passar por esse momento, vão passar pela tribulação, ao contrário do que muitos dizem que não é bíblico, né? Os santos vão sim sofrer angústia, né? E essa angústia está descrito, por exemplo, em Salmo 121, né? Vamos ver o que nos diz Salmo 121, versos 5 a 7. Mesmo sofrendo a promessa de proteção que Deus dá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Esse sol que vai estar superaquecido, né? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Então, é, embora os santos estejam sofrendo uma angústia que nós já vamos ver ali, né? Nosso gráfico já descreve que angústia é essa. Então, ali eles receberão a proteção, Deus estará protegendo o seu povo. Muito bem. Outro evento, então, interessante que nós vemos descrito, por exemplo, em Mateus 24, 21 e 22, Mateus 24, 21 e 22, que diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então pergunto, olha só, né? Se Mateus diz que por causa dos escolhidos esses dias serão abreviados, então significa que eles não vão estar no céu, como diz a teoria do arrebatamento secreto, né? Essa doutrina não tem base bíblica. Significa que os dias serão abreviados justamente porque os santos também estão passando por esse momento de angústia, né? Diferente, por exemplo, dos ímpios que estão sofrendo com as pragas. Os santos agora estão passando por uma angústia, mas é uma angústia diferente, e nós já vamos entender um pouquinho mais sobre essa angústia. E agora nós seguimos então para este momento, olhando no nosso gráfico aqui, né? Então, nós vemos então que um primeiro decreto que é apresentado durante o período do juiz investigativo, que é o decreto dominical, agora ele se torna o decreto de morte. Nós já estudamos que durante o decreto dominical, quem não aceitar guardar a guarda do domingo como um dia santo, né, que não é bíblico, eles receberão como punição, então, a proibição de comprar e vender. É isso que o Apocalipse nos diz. Mas conforme as pragas estão caindo, então surge um outro decreto, que é o decreto de morte. E agora sim, existe um conselho, né,
que é justamente a fuga para as montanhas. Vamos ver então esse momento descrito, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 13 e o verso 15, que diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Como nós já falamos, né? Então, essa besta representa um poder religioso atual, existente, que se auto-intitula intercessor de Deus na Terra, né? Então, o que seria essa imagem? Tem tudo a ver, por exemplo, com algo que nós vimos agora, muito recentemente, né, que foi a posse de um novo presidente ali na maior nação bélica financeira do mundo, né? Então, essa imagem ela tem a ver diretamente com esse país, um país que se dizia protestante, mas hoje abraçou novamente a fé romana, né? A fé romana. Então, veja, aqui descreve que esse poder faria com que fossem mortos aqueles que não adorassem a imagem da besta. É a adoração a questão. Então, por mais que muitas pessoas falem que a besta, o anticristo, tem a ver com inteligência artificial, que tem a ver com chip, que tem a ver com qualquer uma dessas coisas, isso não é bíblico, né? Sempre o que Satanás quis era adoração. E nós estamos falando de um aspecto religioso. Não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com o aspecto civil, né, de países. A questão é religiosa. Muito importante esse detalhe. E aqui nós vemos uma outra passagem também, que é João capítulo 11, 50. E aqui nós estamos falando então de um decreto de morte, né? E nós vemos aqui um argumento que bem provavelmente será utilizado, né? Algo que já aconteceu na história, foi inclusive dito ali por um sacerdote, sumo sacerdote judeu, né? Mas que bem possivelmente será utilizado também, tendo em vista que nesse momento estarão acontecendo as pragas sobre a terra. Diz assim: Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Então, se as pragas estão caindo, automaticamente se buscará um culpado, né? E os santos serão então escolhidos, eleitos aqui como os responsáveis por essas pragas, né? Então, aqui ele vai acontecer então depois desse fechamento da porta da graça. As pragas então farão com que os ímpios aumentem sua ira, sua perseguição contra os santos, né? E esse decreto então vai ser estabelecido, um decreto de morte. Esse evento de decreto de morte ele será espalhado, ele terá um alcance por todo o mundo. Quer ver a Bíblia falando sobre isso? Olha o que diz Apocalipse capítulo 13, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, falando da besta, né, desse poder religioso que em um período, 1798, ali acabou sendo aprisionado, mas depois, um pouco tempo depois ali, né, teve ali o restabelecimento da sua, é, do seu país, ali foi restabelecido um território para ele, e agora ele, então, a sua chaga, né, a ferida que era para ser mortal, mas não foi, então agora ela é totalmente curada. Diz assim: e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, né? Como nós estamos falando aqui, a questão é toda a terra, é global, não será parcial. Outro evento que irá acontecer, esse é um sinal para que os santos deixem então todas as cidades e vilas e fujam para as montanhas. Essa é a recomendação bíblica, nós já lemos sobre isso. Esse período, então, durará profeticamente, né, como é chamado de a noite, durará uma noite, mas os santos serão libertos, eles serão protegidos. E a partir desse momento, desse decreto de morte, nenhum justo mais será morto, né? O Espírito de Profecia nos fala que anjos ali, eles com espadas de fogo, né, aparecerão então para defender
os santos que estarão sendo perseguidos nesse período. Os anjos, então, lutarão pelos santos em forma de homem. Eles receberão em forma de homem. O livro Grande Conflito nos traz esta revelação. E esse decreto inicia, então, o que é chamado do tempo da angústia de Jacó, né? E o que seria esse tempo da angústia de Jacó? Esse tempo da angústia de Jacó é o que nós vamos ler, por exemplo, em Jeremias capítulo 30, verso 7, diz assim: Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Ele não será isento da angústia de Jacó. Você consegue entender como essa doutrina do arrebatamento secreto, ela não é bíblica? Essa doutrina não tem base bíblica. Por quê? Porque aqui nós vemos Jeremias claramente dizendo que Jacó, Israel, as 12 tribos, o povo de Deus, né? Ele vai passar por uma angústia. Se você lembra a história de Jacó, por qual foi o motivo da angústia de Jacó? Ele estava temendo a perseguição do seu irmão. Ele tinha cometido vários erros no passado e ele estava temendo por sua vida. Então, esse foi o motivo da terrível angústia de Jacó. Ele tinha medo de morte, né? Mas aqui nós vemos então que o povo de Deus, embora esteja passando por essa tribulação, essa grande tribulação aqui na terra, né? Como diz Jeremias 37, ele, porém, será salvo dela. Deus estará protegendo através dos seus anjos. É, aqui, outro aspecto interessante, né? Qual será o motivo para essa grande angústia de Jacó? Será que o motivo é a perseguição pela a morte, o decreto da morte? Será que é esse o temor? Na realidade, não. O grande temor será o povo de Deus ter certeza de que todos os seus pecados foram confessados e perdoados. A palavra de Deus é clara em dizer que, a partir do momento em que você se batiza, você tem então todos os seus pecados anteriores perdoados. Só que esse é o momento da justificação, em que Deus veste você com as suas vestes de justiça. Mas a partir daí, existe um processo claro que a Bíblia nos dá para que o seu pecado seja perdoado. Você tem que primeiro se arrepender dele, confessar, e Jesus é fiel e justo para perdoar o seu pecado. Então, o grande temor nesse momento é que os pecados não estejam todos não tenham sido todos confessados e perdoados, né? As pragas já serão um sinal de que realmente fechou-se a porta da graça, não existe mais retorno, né? Então, essa é a principal angústia que o povo de Deus passará. O motivo da angústia será exatamente isso. Como nós já lemos, então, anjos de Deus, eles proverão alimento e água, Isaías 33:16 descreve isso. E os santos clamarão dia e noite por libertação, né? Isso daqui, ele só terminará depois ali com a volta de Jesus. Vamos seguir em frente, então, agora, para a parte do Armagedon. Perceba que aqui, a partir da sexta praga, nós vemos no nosso gráfico aqui, no nosso diagrama, que surge esse termo Armagedon, né? E muitas pessoas fazem uma confusão tremenda com esse termo. Ele é um termo profético, e como sendo um termo profético, ele é um termo simbólico, muito embora a luta que está acontecendo, ela é muito real, né? Mas muitos querem acreditar aqui que ele tem a ver ali com as proximidades de Jerusalém. Armagedon significa o Vale de Megido, né? O local de muitas batalhas, historicamente, ali, biblicamente, o local de muitas batalhas, mas isso será um evento global, estará acontecendo no mundo todo. Não há por que pensar que haverá uma batalha literal acontecendo ali no Armagedon, né, no vale literal de Megido. Isso é simbólico. Então, nós vemos, quando nós vamos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 16,
versos 12 a 16, nós vemos a descrição bíblica do que é esse dia do Armagedon. Diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs. Né? Nós já estudamos a isso, falando exatamente o que são esses personagens, o dragão, a besta, o falso profeta, e nós aqui se você tiver alguma dúvida, procure nesse mesmo canal. Nós fizemos um estudo verso a verso de todo o Apocalipse, também o livro de Daniel. E aqui você poderá encontrar todos esses detalhes sem maiores dificuldades, ok? Mas o que eu posso te adiantar é que essa tríade satânica, ela tenta imitar a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas tem a ver também com um aspecto religioso, né? Então, a partir desse momento, o mundo estará religiosamente unido, né? Esses três grupos religiosos, principais grupos religiosos, estarão reunidos e agora eles vão tentar, então, se preparar para a batalha. Olha o que diz ali, ó. Os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha. Naquele dia do Deus Todo-Poderoso, é o dia do Armagedon. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Verso 16. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. Né? Então, aqui, nesse momento, é o momento em que o povo de Deus estará sendo perseguido, terrivelmente perseguido, né? É, mas Miguel se levantará, como nós já lemos também, né? Para proteger o seu povo. Então, essa é a batalha. Espiritualmente falando, nós vemos que anjos estão ali disputando e protegendo os anjos diabólicos tentando destruir os servos de Deus e os anjos de Deus protegendo. É uma batalha literal acontecendo. Dia do Armagedon. Então, isso que é descrito aqui em Apocalipse 16, também existem detalhes em Apocalipse 19, versos 11 a 19, e também em Joel, capítulo 3, versos 2, 9, e de 9 também a 16 de Joel, capítulo 3. Então, aqui é descrito que a terra agora é o campo de batalha, né? Apocalipse capítulo 16, 14 descreve isso. Todos os lados agora estão divididos em apenas dois grupos, né? Só existem dois grupos, os servos de Deus e os que receberam, então, a marca da besta. Deus e os guardadores da lei, lei de Deus, os 10 mandamentos, inclusive, né, o quarto mandamento, serão ali estarão de um lado, enquanto do outro lado estará Satanás e os apóstatas, aqueles que dizem, por exemplo, que os 10 mandamentos foram abolidos, que já não existe mais lei e assim por diante. Então, os anjos maus e os homens estarão batalhando com Jesus e os seus anjos, né? Nós vemos descrição disso em Apocalipse capítulo 16, verso 14, 19, 11, 19, 14, 19, 19 e assim por diante. E aqui nós vemos então uma fase religiosa, né? O aspecto religioso, os poderes, deidades religiosas envolvidas, né? Deus de um lado, Jesus de um lado e Satanás e os seus anjos do outro lado. E nós vemos descrição disso, por exemplo, em Apocalipse 12, 17, Apocalipse 16, de 14 a 17. E aqui, batalha entre o bem e o mal, anjos lutando pelos justos. Nós vemos isso descrito em Apocalipse 19, 14. E sabe qual que é o principal ponto de divergência aqui? É o sábado, né? Por quê? Porque os 10 mandamentos claramente dizem que o dia do Senhor, o dia que reconhece Deus como Criador, é o sétimo dia. Você encontra isso no quarto mandamento, em Êxodo 20, né? Você vê claramente isso. Mas o que, que o mundo religioso hoje diz? O mundo diz que o dia de guarda é o domingo, né? Então, a disputa
em especial vai estar entre esses 2 dias, né? Aqueles que continuaram obedecendo ao sábado bíblico e aqueles que aceitam o domingo, que foi ali mudado claramente pelo poder romano no ano 321. História, meu querido. Você precisa estudar história. História fundamenta a Bíblia, né? Se nós não conhecemos a história, nós acabamos aceitando doutrinas que são propagadas por aí. E aqui entra também uma fase militar, né? Uma fase em que as nações agora elas se armamentam, se arregimentam para uma batalha literal, né? De perseguição ali aos santos. Mas será que Deus vai usar armas também nesse momento? Será que Deus tem alguma munição? Olha que interessante. Apocalipse 16:21 apresenta que Deus também tem a sua munição, né? E olha que munição poderosa que ele vai usar. 16:21 de Apocalipse. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande, né? Então, aqui nós estamos falando de pedras de mais de 30 quilos. Você consegue imaginar isso caindo do céu, né? Nós já sofremos bastante com pedras que caem pequenas, né? Quando elas caem, causam um estrago tremendo. Então, Deus também tem o seu armamento. E nós vemos então que essa fase do Armagedon só terminará com a volta de Jesus, o segundo advento. Então, seguindo agora historicamente, né, o que irá acontecer, vamos prosseguir aqui no nosso gráfico e algumas coisas interessantes vão acontecer, né? Então, quando nós olhamos aqui no nosso gráfico, o que que acontece? Temos agora a segunda vinda de Cristo, e ali embaixo, olha o que vai acontecer nesse período: a ressurreição dos justos mortos. Os ímpios, então, que estiverem vivos na volta de Cristo, eles serão mortos pela glória de Deus, e os santos são arrebatados para o céu. Esse é o verdadeiro arrebatamento secreto. Depois que Jesus, com poder e muita glória, né, ele vir à terra, então aí sim os santos serão arrebatados. Antes disso, não tem base bíblica, né? Então, durante esse período ali próximo à volta de Cristo, o que que irá acontecer? Os santos clamarão dia e noite por libertação. Então, chega agora o momento de levar, então, o decreto de morte, então, ali, ele está muito próximo, né? E a libertação do povo de Deus, ela acontecerá à meia-noite. Olha que nos diz, por exemplo, o livro de Jó, capítulo 34, verso 20, diz assim: Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados não por mão humana, né? Essa é a libertação de Deus. Isso está falando dos ímpios, né? Jó, capítulo 34, 20. Mas olha o que diz, por exemplo, Malaquias 3,17 com relação aos justos. Diz assim: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho. Então, enquanto o juízo de Deus ali está acontecendo para os ímpios, então nós vemos agora os justos sendo protegidos, né? Então, nesse momento ali, estão presentes ali os 144 mil simbólicos, nós já estudamos sobre isso também no Apocalipse. Aqui descreve então que o sol estará brilhando à meia-noite e a lua estará parada, né? Estará parada nesse momento, porque é um momento em que todo o universo vai estar ali com os olhos para esse evento, que vai ser o evento mais importante da Terra, que é a volta de Jesus. E aqui nós vemos descrito também que a sétima praga livra, então, os santos, a mesma sétima praga, que é o terremoto, né? Que vai ali ceifar a vida de muitos ímpios, então ela também libertará alguns santos que estiverem aprisionados, né? Esse mesmo terremoto, ele fará isso, o Espírito de Profecia nos traz essa revelação.
Então, os ímpios, agora, nesse momento em que eles perceberam que já não resta mais esperança para eles, eles acabam então se voltando contra os seus ministros, contra os pastores, contra os bispos, contra os padres, aqueles que ensinaram mentiras bíblicas, né? Que viram que eles agora estão eternamente condenados e agora então eles se voltam contra os, os ministros que ensinaram essas mentiras para eles, né? Olha, por exemplo, o que nos diz Jeremias 23, versos 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. É o momento do acerto de contas, né? Agora Jesus, então, é, ele chega agora para julgar, né? Já não tem mais intercessão, agora ele vem como o juiz, como o rei, como Deus. E aqui nós vemos então, quando você olha aqui no nosso diagrama, um pouquinho antes ali, né, o fechamento do período da angústia de Jacó descreve um outro evento ali um pouquinho acima do Armagedon, que é a libertação e ressurreição especial. O que será que é essa ressurreição especial? Será que nós vemos aqui que na segunda vinda de Cristo, os justos mortos, eles são então agora pela voz, né, de Deus, Jesus pega aí pela voz desse arcanjo, né? Esse arcanjo Miguel. Então ele agora ele fala e os mortos de todos os tempos da história, justos que foram aprovados, então agora eles ressurgem do pó, ressurgem da morte e são ressurretos, né? Mas um pouquinho antes ali descreve uma ressurreição especial. Que ressurreição especial é essa? Será que a Bíblia descreve alguma coisa sobre isso? Olha o que nos diz, por exemplo, Daniel capítulo 12 e o verso 2. Diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então perceba que essa ressurreição descrita em Daniel 12, 2, ela é diferente da ressurreição que nós vemos em que apenas os justos serão ressuscitados. É diferente. Por quê? Porque aqui tem dois grupos que serão ressuscitados. Quem será que serão esses dois grupos? Ah, o espírito de profecia traz luz, né? O primeiro grupo será o grupo daqueles que morreram com a mensagem, a partir ali da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, eles descansaram com a fé, com a esperança na volta de Cristo. Eles poderão ressuscitar para ver a volta de Cristo com seus próprios olhos. E nós vemos que existe um outro grupo que vai ressuscitar agora, mas não para a glória, vai ressuscitar para o horror, para o desprezo eterno. Quem será que é esse grupo? Nós vamos ver isso quando nós vamos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 1, verso 7. Olha o que diz lá sobre este momento histórico. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Algumas coisas que a gente consegue perceber aqui, né? A primeira diz que todo o olho o verá. Então, isso significa que quando Jesus vier, nada será em sigilo, em segredo, significa que será um evento visível, poderoso, tremendo que irá acontecer na Terra, né? E diz que aqueles que traspassaram, os que mataram Jesus, serão ressuscitados. Então, aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus que foram os responsáveis pela morte de Cristo, e também os soldados, né, ali que mataram e outros também, eles agora eles ressuscitarão para ver então a volta de Cristo, aqueles que eles
satirizaram, que eles cuspiram, que eles maltrataram, agora eles verão que aquele mesmo agora está vindo como Deus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos seguir então agora para um outro evento descrito um pouquinho antes ali, durante a sétima praga, né, que é o aparecimento das tábuas da lei descritas no céu, apresentando ali os 10 mandamentos. Enquanto o mundo hoje prega que a lei foi abolida, né, que hoje nós vivemos na era da graça, né, na nova aliança, não é isso que falam por aí? Né? Nós veremos claramente que o critério de separação para aqueles que estarão de pé na volta de Cristo e os que estarão mortos ou que desejarão que as pedras caiam sobre eles é justamente a lei, essa mesma lei que hoje é tão discriminada, que é tão desprezada, né? E será que isso tem algum apoio bíblico, isso que eu estou falando? Olha, por exemplo, o que nos diz Apocalipse capítulo 11, 19, falando desse momento. 11, 19, diz assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, o santuário celestial, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E o que tinha dentro da arca da aliança? Lembrando que a Arca da Aliança aqui da Terra era uma cópia do que existe no céu, né? Então, se aqui existia as tábuas da lei, a vara de Arão, o maná, né? Isso também existe no céu. Então, as tábuas da lei estarão visíveis, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Esse é o momento em que as pragas estarão caindo, né? Quase Jesus estará voltando, e essa é a descrição que nós vemos acontecendo aí. E outro evento também que é descrito tanto no Grande Conflito quanto em Joel, capítulo 2:11, é que o dia e a hora da volta de Cristo é anunciada. Para os ímpios isso soará como um trovão, mas para os filhos de Deus eles entenderão claramente a voz de Deus descrevendo esse momento, né? Exatamente a hora e o dia, já quase a volta de Jesus ali. Então, seguindo agora, né, nós vemos então que surge então a volta, a segunda vinda de Cristo, né, agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o grande conflito nos descreve que essa vinda, né, que será majestosa, ela começa como um evento pequeno, né, como uma pequena nuvem do tamanho da palma de um homem, da mão de um homem. E nós sabemos que o Órion, né, é o Órion que descreve constelação ali de Órion, então é o local aonde Jesus voltará. Nós temos essa luz. E Jesus então aparece nas nuvens, sempre que tem essa descrição, nós já lemos ali Apocalipse capítulo 1, verso 7, né? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então, aqui nós vemos essa relação de nuvens com a volta de Jesus. Então, teremos agora a primeira ressurreição, como nós já vimos, quando Jesus voltar, né? A voz de Jesus ali, então, fará com que os mortos agora saiam das sepulturas, os mortos justos sairão das sepulturas, né? Deus chama, então, os mortos para levantar, e nós vemos aqui uma passagem muito importante, que eu gostaria de convidá-lo você a abrir também, que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 15 a 17. Aqui nós tiramos lições importantíssimas. Olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 a 17. Diz assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, veja, isso está dizendo que a sequência é: primeiro, nós esperaremos que os mortos sejam ressuscitados, para aí sim nós irmos para o céu. Então, volto a dizer, né, esse discurso, essa doutrina do arrebatamento secreto, que diz que os justos serão arrebatados antes, ela não tem apoio bíblico. O que a Bíblia diz? Que primeiro Jesus volta,
Os justos estarão aqui na terra, os 144 mil, e aí sim, depois que os mortos forem ressuscitados, aí sim vai acontecer o que é descrito no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, arcanjo Miguel, é ele, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Depois, verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a sequência. Jesus volta, os mortos ressuscitam, aí sim todos são levados aos ares para encontrar o Senhor. Essa é a sequência. Se você acredita em outra coisa, desculpe, mas essa é a descrição bíblica da ordem em que os eventos acontecerão. Outra descrição interessante aqui, né? Nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 57, grande conflito também traz luz sobre isso, é que é, os justos agora eles são ressuscitados na mesma estatura que eles tinham, mas agora com um corpo santificado, né, glorificado. E as crianças agora são colocadas nos braços das suas mães, lógico, as que estiverem então salvas nesse momento. Que mais irá acontecer nesse período também da volta de Jesus? Os ímpios agora serão fulminados, eles serão mortos pelo brilho da volta de Cristo. Onde será que a Bíblia fala disso? Vamos ver, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, naquele momento, todos os ímpios serão mortos, serão fulminados pela glória da vinda de Cristo. É isso que diz 2 Tessalonicenses 2:8, Isaías 11:4 também traz luz sobre isso. Então agora os santos são levados para o céu. Vamos ver que mais eventos irão acontecer nesse momento. Os ressurretos, então, agora, e os vivos, que santos que não passarem pela morte, encontrarão Jesus nos ares. E nós vemos isso em 1 Tessalonicenses 4:17, que nós já lemos, né? Depois nós os vimos, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. É isso que nós já lemos. Então, são levados para o céu agora, para o paraíso, numa carruagem em formato de nuvem, e o Espírito de Profecia nos diz que isso acontecerá por 7 dias, né? Então são 7 dias que nós teremos aí essa viagem conhecendo o universo que Deus criou. Outro evento muito maravilhoso é descrito aqui, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, verso 12. Olha o que é descrito lá. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, né? Então, nesse mar de vidro e de cristal, agora todos os santos receberão suas harpas, receberão suas coroas diretamente das mãos do Senhor Jesus. Então, aqui outra passagem também muito bonita, né? Descreve que Jesus abrirá, então, na Cidade Santa, os portais para que os santos possam entrar. Quer ver? Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Olha que interessante, né? O mundo cristão hoje não diz que os 10 mandamentos foram abolidos, que eles foram pregados na cruz. Apocalipse 22:14, o último livro da Bíblia, quase que um dos últimos versos da Bíblia aqui, eles estão descrevendo que o critério de bem-aventurança é para aqueles que guardam os seus mandamentos. Quais mandamentos? Os 10. Eles foram escritos em pedra. Por quê? Porque a pedra representa a eternidade. Eles sempre existiram e sempre irão existir esses mandamentos, e não tem nada de mal nisso.
Deus, ele dá os 10 mandamentos para o nosso bem. É para isso que eles existem. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então Jesus ali abrirá os portais para que o povo entre. Então serão reunidos diante do trono branco, né? E para esses agora visualizarem então a vitória de Cristo, ele agora como rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Existe também o encontro entre o Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão, né? O Adão que falhou e aquele Adão que não falhou. Então, tanto o Adão quanto Jesus ali agora se encontrando. E as bodas do Cordeiro agora têm início, né? A mesa em que os justos poderão se assentar e ter então agora a ceia do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Seguindo, então, agora estamos caminhando para o finzinho. Aqui, então, tem início o período a partir da segunda vinda de Cristo, chamado de milênio ou 1000 anos, né? Então, o que é descrito nesses 1000 anos? Então, os justos nesses 1000 anos estarão no céu, vivendo com Cristo. Os justos passarão a atuar agora como juízes, nós vamos ler sobre isso. Toda a terra estará desolada durante esses 1000 anos e Satanás estará preso. Nós vamos ler também sobre isso. Mas estará preso por quê? Estará preso porque todos os ímpios estarão mortos, ele não terá quem tentar. Estará ele e os seus anjos agora, durante esses 1000 anos, aprisionados na terra, sem poder tentar a ninguém, eles estarão ali terão muito tempo, então, para refletir sobre todos os seus atos e sobre os seus pecados que eles cometeram. Então, aqui nesse período, então, quando nós vamos, por exemplo, para Jeremias 4, 23 a 27, ou Apocalipse 20, de 1 a 3, que nós vamos ler agora, tá? Apocalipse 20, de 1 a 3, descreve como estará a terra. Olha só. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, se amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E é muito claro, o texto é muito claro. Depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo, né? Então é isso que nos descreve a terra desolada e Satanás aqui, então preso, né? E agora, também de forma similar ao que nós vemos, por exemplo, em Levíticos 16, 21, né, ao que acontecia no Antigo Testamento, agora Satanás, que vai representar esse bode, o bode Azazel, né? Então, olha o que descreve Levíticos 16, 21. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. É Satanás, nesse período agora, ele vai receber o castigo de todos os pecados perdoados dos santos, né? Recairão sobre ele. E é por isso que Satanás quer que você tanto se perca, porque se você não se perder, os seus pecados que foram perdoados serão transferidos para ele e ele terá que pagar essa culpa. E aqui descreve também que os santos poderão, então, agora verificar nos registros do céu, dos livros do céu, que a condenação daqueles que foram ímpios e que estão mortos na terra é uma condenação justa. Quer ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3? Diz assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, os santos terão a oportunidade de atuarem como juízes, apenas comprovando que o juízo de Deus ali, ele é justo e verdadeiro. E agora nós chegamos então na nossa última parte aqui, em que depois desse período dos 1000 anos, algumas coisas acontecem. A primeira coisa é
a descida da cidade santa, a Nova Jerusalém desce. Surge então a ressurreição dos ímpios mortos, a destruição final dos ímpios pelo fogo e também a terra é purificada e também recriada. Vamos ver aqui alguns versos interessantes aqui do que irá acontecer nesse período agora, depois do retorno dos 1000 anos, né? O que irá acontecer? Vamos ver, por exemplo, o que nos diz Zacarias, capítulo 14, versos 4 e 5. Olha o que diz lá. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, falando de Jesus, né? E haverá um vale muito grande, e metade do sul se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Está descrevendo esse período depois dos 1000 anos, né? Jesus remodelando aqui a terra, então, nesse momento aí que ele retorna à terra. Agora, nós temos então a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios mortos, né? Então, nós vemos descrição disso em João 5, 28 e 29, mas nós vamos ler, por exemplo, Apocalipse capítulo 20 e o verso 5, que diz assim: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, né? Então, eles vão ficar mortos durante esses 1000 anos e depois, então, eles serão novamente ressurretos, mas agora para receber a sua sentença. Então, nós já lemos, né? Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4 descreve isso. A Santa Cidade desce também sobre o Monte das Oliveiras, já que Jesus fez com que o monte virasse uma planície agora, né? E nós vemos a descrição disso em Apocalipse, por exemplo, 21, verso 2, e lá diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Cristo e os santos agora eles entram na santa cidade, isso à vista dos ímpios, tá? Apocalipse 22:14 nos descreve esse momento, né? Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tem a ver com os mandamentos desde hoje, né? Então, o diabo agora, ele realmente reconhece que ele perdeu nessa batalha, mas ele, mesmo assim, ele tenta a sua última tentativa, né? Que é descrita, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, de 7 até 8. Nós vamos ler, diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. É a última tentativa, né? Satanás ali tentando fazer alguma coisa ali para reverter a situação, muito embora ele saiba que ele já perdeu. E aqui nós vemos que nesse período também homens habilidosos na criação de artefatos de guerra, por exemplo, eles vão criar ali vários implementos, né? Nós já vemos ali o poder que hoje existe. Imagina naquele momento em que eles terão ali toda a ajuda do diabo para tentar construir. Tentar, né? Nós sabemos. Nesse momento, então, o que vai acontecer? Pela ordem de Cristo, as portas da santa cidade se fecham, os ímpios para fora, né, pelo comando de Jesus, e perante eles, nesse momento, os ímpios poderão ver ali a santa cidade e Cristo sendo coroado em seu trono, né? Então, é o momento ali que todo joelho se curvará. Só que também acontecerá
um evento muito interessante que é descrito em Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12. Vamos ver o que diz Apocalipse 20, versos 11 e 12. Diz assim, ó: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Queridos, mais uma vez, qual que é o critério de juízo que irá acontecer? É a lei que é tão desprezada hoje, né? Então, os livros agora são abertos. O grande conflito nos descreve que uma visão panorâmica de todo o grande conflito será exibido no céu. Então, as pessoas poderão ver os atos que elas cometeram, tudo o que aconteceu na terra e por que, de repente, elas estão sendo condenadas agora. Então, Satanás e os ímpios agora se curvam diante de Jesus, reconhecendo que ele é justo e o seu juízo é reto. E agora também nós vemos descrito, por exemplo, em Ezequiel 28, de 6 a 8, Ezequiel 16 a 19 também, que agora os ímpios agora eles se voltam contra Satanás e os seus agentes. Por quê? Porque eles perceberam que eles foram enganados, né? Tardiamente perceberam que eles foram enganados. E aí vai acontecer o que é descrito, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, versos 9 e 10, que diz assim: E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nós sabemos que esse para todo sempre é para enquanto existir o combustível, né? Eles serão queimados até que deixem de existir proporcionalmente aos seus pecados. E é isso que nos descreve. Se nós vamos, por exemplo, para Salmos 11:6, para Apocalipse também, capítulo 20, versos 13 a 15, nós vemos essa descrição. E outros vários versos da Bíblia também. Judas 14, Judas 15, Malaquias 4:1, e assim por diante. Vários outros, né? Pedro 3:7, várias outras passagens descrevem esse momento. E aqui nós vemos, então, que o julgamento será proporcional. Quer ver um exemplo? Se você vai para Apocalipse 20:10 ou para Lucas, capítulo 12, vamos ler aqui Lucas, capítulo 12, 47 e 49, nós veremos que o castigo será a medida do pecado. Quer ver o que diz Lucas 12, 47 e 49? Diz assim: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? É o que diz Lucas, né? Está descrevendo exatamente este momento. Então, muitos dizem aí que o inferno, as pessoas queimarão eternamente, isso é mentira. Sabe por quê que não faz sentido? Porque se apenas Deus é eterno e apenas os santos terão a vida eterna, faz sentido os justos também estarem vivendo eternamente em sofrimento? Isso não tem sentido, né? Então, a punição, o castigo será proporcional ao tanto de pecado que as pessoas cometeram, não se arrependeram e não confessaram. Satanás sofre muito mais do que as pessoas, né, e por muito mais tempo também, as pessoas que ele levou a se perderem. Nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 20 e o verso 10, né? Apocalipse 20 e 10, que nós já lemos, então, descreve isso aí. Toda a terra agora passa a ser recriada,
nós vemos isso descrito, por exemplo, em 2 a Pedro, capítulo 3, versos 12 e 13, que diz assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Né? Essa é a, é a passagem de Pedro. E os santos agora também eles recebem, herdam a terra para sempre, né? Nós vemos isso descrito em Salmos 37, 9 até 11, também 29, Isaías 45, 18, e nós vamos ler, por exemplo, Apocalipse 21, 7, né? Que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aqui nós vemos claramente que a descrição é condicional, é apenas para quem vencer, quem entender, quem aceitar, quem obedecer à vontade de Deus, né? Jesus fala claramente que sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, né? Então, se você quer ser amigo de Deus, também fala, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos, é isso, né? Nós vemos claramente isso. Então, Apocalipse 21, 7 diz que os santos herdarão a terra, e quando nós vemos, por exemplo, que agora a nova terra será criada, né? Nós vemos isso, por exemplo, em Apocalipse 21, de 1 a 7, Apocalipse 21, de 1 a 5, Isaías 65, 17 a 25, Isaías 35, de 1 a 10, expressam aqui a condição da nova terra. Agora vemos então que todos os mundos não caídos agora, eles poderão aí encontrar-se com os santos na nova terra. E finalmente ali temos então uma última lembrança, uma última memória de todo esse período de sofrimento, de todo esse período de pecado. E é o último verso que nós vamos ler, que se encontra, por exemplo, em Zacarias, capítulo 13, verso 6. E diz assim: e se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, Jesus, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então, Jesus carregará as marcas eternamente, as marcas do amor, de uma chance sem medida que ele deu para todos nós, para que nós possamos ter a vida eterna. Mas nós vimos que isso é condicional, depende de você aceitar a palavra de Deus, receber o selo de Deus e não a marca da besta, né? Aceitar que os 10 mandamentos não foram abolidos, os 10 mandamentos originais, né? Que tem o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar, né? Esse mandamento que é tão esquecido, por isso que Deus, já sabendo que ele seria esquecido, ele começa com lembra-te. E hoje você tem a sua opção de escolha, meu querido amigo, minha querida amiga. Você tem a opção de escolher dois caminhos. Só teremos dois caminhos ao final da história desse mundo. Um caminho que leva à salvação e outro caminho que leva à perdição. A profecia, a palavra de Deus já nos revelou quais serão esses eventos, mas o que falta agora é você aceitar a esse amor infinito, obedecer os seus mandamentos, ser amigo de Deus, como a palavra de Deus nos fala, e estar preparado para esses dias que nós vamos passar. Não serão dias fáceis, mas depois que tudo isso passar, valerá muito a pena. Que Deus te abençoe, que Deus realmente ilumine a sua vida e te dê capacidade para fazer a escolha certa. Nos vemos no próximo encontro. Que Deus abençoe. Até mais.